E aí, quem fala que é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos trocar uma ideia aqui sobre HQs baseadas em jogos. Isso vem se tornando bastante comum e muitas delas, no caso de The Witcher, Cyberpunk e muitos outros jogos, eu digo esses dois porque essas HQs já acabam vindo no material bônus, nós temos ali uma extensão do universo do jogo que pode ser bem feita ou não. Então, para o vídeo de hoje eu listei aqui 5 HQs que adaptam, pelo menos de forma razoável, o universo apresentado no jogo. E sim, o top 5 que eu fiz aqui, de baixo para cima, eu estou fazendo do que eu considero de uma adaptação de menor qualidade para uma de maior qualidade. E outra coisa é que eu vou falar das obras como um todo, porque, por exemplo, The Witcher tem várias HQs lançadas, Cyberpunk tem várias, inclusive uma que está em curso, God of War também tem várias, Dark Souls, Bloodborne, então eu tô pegando um catadão e fazendo basicamente uma média geral das histórias que se passam naquele universo. Então agora sim, vamos para a quinta colocada, que ficou os títulos de God of War. Os títulos de God of War eu acho bastante interessante as HQs, porque basicamente a gente pode dividir o jogo em duas etapas, né? O antes de 2018 e o pós 2018, sendo o de 2018 o mais recente até então, aguardando aí o God of War Ragnarok, e os hack and slashes mais clássicos ali que saíram para PlayStation 2, PlayStation 3 e PSP. Quando a gente fala nessas duas linhas, a gente tem uma narrativa bastante diferente, um comportamento do protagonista, né, do Kratos, também bastante distinto. Mas por que eu colocaria uma adaptação de God of War para HQ em uma quinta posição, por exemplo, de um top 5? Porque as histórias, elas são bem adaptadas, mas mais recentemente nós tivemos aí uma história lançada chamada God of War Fallen Gods, que quis contar o que acontece entre God of War 3 e o God of War 2018. Eu acho que ela escolheu um momento bastante infeliz, por mais que seja curioso, porque é um momento de transição. Então nós temos ali jogadores que estavam bastante acostumados com um Kratos mais calado e violento, enquanto nós temos no God of War de 2018 um personagem um pouco mais centrado, que busca dialogar um pouco mais, ainda mais porque ele já tem o Atreus ali, né, quando a gente começa o God of War de 2018. Mas ali na HQ, no caso em Fallen Gods, esse intervalo ele acaba caindo num espaço de tempo que todos os jogadores gostariam de entender o que aconteceu com ele. Só que ele não vai nem para o Hack and Slash, nem para o 2018. Esse meio termo poderia ser muito bem aproveitado. Só que, na minha opinião, a HQ, né, principalmente em relação ao roteiro, os desenhos são bem bonitos. A HQ se passa ali na cultura egípcia, nós temos a presença de alguns deuses egípcios. Eu acho que a história ela peca em querer deixar a ponta solta para render mais no futuro. Então nós temos ali uma solução, a história é dividida em 4 partes. Nós temos ali uma solução, mas é uma solução bastante parcial. Então assim, você fica num gap de intervalo que sim, ele poderia ser mais bem explorado, tal, só que por ser uma passagem não faz sentido você estender tanto. Ah, o Kratos pode ser um personagem que vende? Pode. Só que você apresenta uma história um tanto quanto morna, como foi Fallen Gods, aí você acaba até desanimando o leitor. Eu lembro de estar lendo o 4º volume e bateu aquele desânimo, porque a história não engrena e parece que não sai do lugar o tempo todo. Então é uma história bastante problemática. Agora, vamos para uma HQ que eu acho que é bastante querida de muitos, que surgiu no videogame e é relacionado ao universo de si. E eu estou falando de Injustice God Among Us. É uma história que ela é curiosa pela mudança do Superman ali naquele começo, né? Eu estou tentando evitar spoilers das histórias, porque caso vocês queiram ler, esse vídeo não é bem para contar tudo o que acontece durante a narrativa. Mas então assim, basicamente nós temos ali um Superman que sofre um acontecimento traumático e ele se transforma num ditador. Alguns heróis são levados para uma realidade alternativa em que o Batman sim resiste contra o Superman governa, muitos heróis se uniram a ele, os vilões também se uniram a ele, porque basicamente não tem como você lutar contra o Superman, ele é realmente um dos personagens mais fortes.
E essa história, ela começa de forma extremamente promissora, acompanha bem o primeiro jogo, vai mostrando os elementos, o desenrolar da trama. Só que o problema é que eu acho que acontece não só com isso, mas com muitas outras histórias, principalmente relacionadas a super-heróis, que eles não sabem o momento de parar. Então, enquanto está rendendo, eles estão fazendo para dar dinheiro. Não que isso seja errado, só que em algum momento ali a história cai um pouco de qualidade e meio que não se perde do que é narrado no videogame, só que tenta estender para render um pouco mais de edição. E aí eu acho que ela fica com algumas barrigas assim, que acaba sendo bastante desnecessária e que se fosse uma coisa mais concisa, com menos edições, seria muito mais bem aproveitado. Eu estou comentando aqui na quarta posição do Injustice God Among Us, porque eu acho uma história bastante representativa de super-herói, que saiu do videogame e veio para os quadrinhos. Só que eu acho que esse tópico, especificamente nesse ponto 4 aqui, eu poderia estender para filmes, por exemplo, filmes da DC e da Marvel, que depois saem HQs baseadas nos filmes. Então assim, isso acaba sendo um pouco zoado, porque você acaba pegando um recorte do personagem, muitas vezes sem considerar um background, sem construir alguma coisa para ele que faria mais sentido e que traria elementos que a história já carrega até aquele ponto. Então isso também deixa a barriga e eu acho que cria histórias que se prolongam demais. Indo aí para a terceira posição, eu coloquei Horizon Zero Dawn, as duas HQs de Horizon Zero Dawn. Eu gosto dos HQs, eu acho interessante. A Aloy, ela é uma personagem boa, só que o problema é que quem acompanha ela nas histórias normalmente não é tão interessante assim. Então você tem um mundo que poderia ser explorado, mas é um mundo muito preto no branco. Eles querem estender mais os dilemas desse mundo, só que basicamente não tem muito para onde você correr e você acaba como subterfúgio explorar ali a bravura da Aloy, como ela vai reagir em alguma situação, sendo que o comportamento dela acaba sendo bastante previsível. Como a gente vê no próprio jogo, na HQ não muda tanto. Então é uma HQ que tenta se estabelecer num mundo e mostrar mais do que a personagem principal, só que falha no ponto em que o destaque do mundo é a personagem principal. Então você não tem basicamente um mundo interessante o suficiente ou com personagens secundários que tragam alguma dubiedade para a história e que tenha um peso também para enriquecer mais as tramas. E em segundo lugar temos as HQs Soulsborne. São as HQs da franquia Dark Souls e Bloodborne. É bastante interessante porque, diferente do que a gente vê na HQ do Horizon Zero Dawn que eu coloquei na terceira posição, aqui nós temos um mundo que existe independentemente do jogador, né? No caso do leitor, do personagem principal. Então é um mundo que ele já é rico e intrigante dentro dos jogos. A HQ, eu acho que ela faz um papel muito bom de organizar coisas que dentro dos jogos ficam bastante dispersas da forma com que a lore é contada. Para quem não sabe, Dark Souls e Bloodborne acabam contando sua lore através de itens, através de diálogos com NPC, mas não é uma forma narrativa que possui uma forma mais detalhada ou que o jogador que está prestando menos atenção ali vai conseguir captar. Então ele pode perder algum personagem, pode perder algum diálogo e aquilo deixar algum buraco na história. As HQs, eu acho que elas tiram um pouco esse aspecto, deixam a riqueza do universo, aquele mistério do mundo de Dark Souls e Bloodborne, traz bastante da questão das batalhas, das criaturas presentes, algumas referências ali para os jogadores também. Então, são histórias bastante interessantes e mesmo quem não jogou consegue pegar aquela história e entender, isso acontece por causa disso, e você tem os diálogos dos personagens dentro daquele próprio universo que está sendo contado. Então você não depende muito de conhecimento externo, dos jogos no caso, e o que tem nos jogos você acaba aproveitando para entender um pouco mais. Então é bastante interessante. E vale ressaltar que no final do material nós temos ali um descritivo dos personagens.
porque como é tudo muito vago, em algum lugar você tem que dar alguma pista de quem são aquelas personas presentes na história. Assim como eu fiz na segunda posição, a minha primeira posição também é dividida e fica entre as HQs de The Witcher e Cyberpunk, mas tem um motivo bastante claro para isso, não é só porque eu sou fã de The Witcher, fã de Cyberpunk não. Também pode ser, mas não é só por isso. Bom, basicamente eu gosto muito das duas linhas de história, porque como eu falei na questão do Dark Souls, nós temos um universo rico. The Witcher e Cyberpunk têm um universo rico. E ali todos os personagens não são tratados bem como insubstituíveis. Mesmo quando a gente trata do Geralt, que protagoniza ou vivencia as histórias dos quadrinhos, a gente tem histórias que ora é baseada nos livros, que conversa bem com os jogos, que conversa bem com a história que está sendo narrada, os paralelos que estão sendo criados. E são histórias episódicas, o que eu acho muito interessante porque você tem um start, que você tem os personagens com seus status iniciais, eles vão cumprir a sua missão e finalizar, bem como uma side quest mesmo. Uma ressalva em The Witcher, duas histórias que eu não gosto muito e que eu acho que fogem um pouco disso e tenta puxar muitas referências e acaba tirando essa característica um pouco mais individual, são as histórias Maldição dos Corvos e Flesh and Blood. Maldição dos Corvos, porque nós temos a Ciri e Yennefer, você tenta criar um marco temporal, isso realmente me incomodou um pouco na história. Eu acho bem interessante quando elas são de um aspecto bem mais side quest mesmo. E Flesh and Blood, porque nós temos ali uma tentativa de contar o Fear, o Dandelion está presente, só que o tom da história acaba destoando um pouco do foco, né? Então você tem uma coisa um pouco mais bem-humorada, um pouco mais leve dentro de uma narrativa que tenta ser mais séria pelo desenrolar da trama. Então isso pode ser uma coisa minha mesmo, porque eu gosto das histórias de The Witcher mais pesadas, mais sombrias. Então essas duas pra mim é o que me desagrada mais, mas as demais são muito boas, principalmente Fading Memories e The Witch's Lament, são muito interessantes. Só um detalhe que todas as histórias de The Witcher vocês encontram um resumo aqui no Mega, eu vou deixar a playlist na descrição para vocês poderem conferir. E Cyberpunk, que também está dividindo aí a primeira colocação com The Witcher, como eu comentei, nós temos histórias extremamente pontuais. Porque em Cyberpunk, querendo ou não, o personagem principal não é o Johnny Silverhand, não é o seu bichinho que você cria no jogo, não é ninguém. O personagem principal é a cidade e os acontecimentos que ocorrem a partir dela. Então nós temos ali Traumatin, uma história contada em 4 edições que mostra o dia a dia do Traumatin, que é a equipe de socorro ali de Night City, coloca os personagens em um dilema moral muito interessante e condizente com o universo em que a história se passa. Assim as outras também, nós temos referências a pequenos acontecimentos, como por exemplo uma aquisição de bomba pelo Johnny Silverhand pré-invasão da Arasaka, que é uma coisa canônica que acontece nos RPGs, que tem um reflexo no jogo e que acaba ali se baseando. Nós temos histórias narradas a partir de Cyberpunk 2077, que trata sobre o tema vingança de uma forma muito competente, lidando ali com as gangues locais. Então são histórias densas e que acaba colocando o universo de Night City, de Cyberpunk de forma geral, como personagem principal, enquanto todos que nós assistimos ali durante a leitura são protagonistas de coisas que seriam teoricamente rotineiras na cidade. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse top 5 de HQs baseadas em jogos. Se inscreve aqui no Mega, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Na descrição vocês encontram as playlists que eu falei com resumos das HQs que eu já trouxe aqui para o canal, assim também como as demais redes sociais. E claro, o link para a nossa campanha no Padrim, caso você queira nos apoiar, já deixando aqui um grande abraço a todos os apoiadores do Mega. E nos comentários, fala aí o que vocês acharam do vídeo. Quais são suas HQs baseadas em jogos favoritos? Deixa aí seu top 5, vai ser bastante legal essa troca de ideia. Lembrando que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.